Boa tarde a todos os presentes, a todas as autoridades, a todo mundo que nos assiste pelos meios de comunicação dessa Suprema Corte, né? Primeiramente, me apresentar. Eu sou Guto Zacarias, sou deputado estadual pelo glorioso estado de São Paulo, sou coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, sou vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Eu ganhei a eleição com 23 anos de idade, o que me fez o deputado estadual mais jovem do estado de São Paulo. Bom, primeiro vamos trazer alguns fatos aqui, né? Eu costumo dizer que as pessoas podem ter a sua opinião, mas as pessoas não podem ter seus próprios fatos, colocar alguns pingos nos is sobre o que é a educação brasileira nesses últimos anos. Bom, vamos lá. Usando o ranking PISA, que é o melhor ranking para você checar a educação internacionalmente, o Brasil ocupa as últimas posições em matemática, em ciência e leitura. Para trazer exatamente o número, 57ª posição em leitura, 66ª posição em matemática, 59ª posição em ciência e um ranking com 79 países. Isso é condição de educação? Com certeza não é. Isso sem contar os elevados índices de evasão escolar. O Brasil vive o terrível paradoxo que quanto mais moderno e tecnológico fica a sociedade, mais aumenta a evasão escolar brasileira. Sem contar também os níveis altíssimos de violência escolar, que assombram pais, assombram professores, assombram diretores, profissionais de educação no geral, alunos, com certeza. No estado de São Paulo, que é o estado onde a gente está discutindo agora, nós tivemos, no ano passado, um aumento de 34% dos diretores afastados por problemas psicológicos. Pouco mais de um terço dos diretores afastados por problemas psicológicos. Isso é estado de educação? Além de ter o ranking PISA mostrando que a nossa educação é péssima, além de ter níveis altíssimos de evasão escolar, além de ter níveis altíssimos de violência escolar e diretores sendo afastados por problemas psicológicos, nós ainda temos, para aquelas poucas pessoas que conseguem se formar, 29% desses alunos que se formam saem das escolas públicas convencionais como analfabetos funcionais. Isso é situação de educação? Eu acho que não. Em 2022, São Paulo começou a dar um salto. Começou a querer fazer diferente, tentar fazer a diferença. Elegeu Tarcísio Gomes de Freitas como governador do estado de São Paulo, esse que é notoriamente o melhor governador do país. Repito, as pessoas podem ter suas próprias opiniões, não podem ter seus próprios fatos, os dados indicam isso. Tarcísio trouxe para ser secretário de Educação Renato Feder. Renato Feder tinha sido outrora secretário de Educação do Paraná e lá foi eleito o melhor secretário de Educação do país. O Paraná estava na 7ª posição no IDEB e se tornou o campeão, o líder, o primeiro colocado no IDEB. Essas pessoas, Tarcísio Gomes de Freitas, o secretário Renato Feder, os deputados estaduais que foram eleitos, esse deputado que vos fala também, tem um rol de propostas para a educação. Dentre essas propostas para a educação está, evidentemente, a escola cívico-militar. E eu costumo dizer que política pública não é fla-flu. Política pública não é sanção, não é Grenal, não é esquerda ou direita. Política pública é funciona ou não funciona. E para isso nós temos os dados. O que é uma escola cívico-militar, segundo os dados? É redução de 82% na violência física. Isso é a escola cívico-militar. É diminuição de 75% dos ataques verbais. Isso é a escola cívico-militar. É redução de 82% no vandalismo em ambiente escolar. Isso é a escola cívico-militar. É queda de quase 80% na evasão e abandono escolar. Isso é a escola cívico-militar. E aqui um dado que eu acho principal aqui na discussão. 85% de aprovação de pais e professores. Aí eu pergunto para vocês, será que precisa mesmo de tanta mobilização de sindicato, de partidos políticos, de movimentos estudantis, de grande imprensa sendo financiada, sabe-se lá por quê, para criticar uma política pública educacional que nós temos 85% de aprovação de pais e professores? Vai todo mundo se mobilizar de maneira contrária a uma política pública com 85% de aprovação dos pais e dos professores e diretores que trabalham nessas escolas cívico-militar? Não é esquisito? E quem é contra essas escolas cívico-militar? Pasme, os mesmos grupos políticos que trouxeram o Brasil a esse caos educacional que eu citei no começo da minha fala, que fica claro no ranking PISA. Nós não podemos defender a inércia.
Já são 30 anos de modelo educacional que está esfacelando a nossa educação, que está destruindo o nosso ensino. Eu quero discutir política, quero discutir política pública, estou aqui nessa audiência pública, estava na audiência pública da Assembleia, sou membro titular da Comissão de Educação e Cultura. Eu quero discutir política pública, mas me parece que esses grupos só querem ficar na inércia, só querem ficar na estagnação. Vamos ser claros aqui, o PT destruiu a educação do Brasil, esfacelou a nossa educação e o Ranking PISA deixa isso claro. Depois veio o governo Bolsonaro, que continuou esfacelando a educação brasileira. Teve ministro da educação do governo Bolsonaro que chegou a ser preso. Não dá para esses dois grupos políticos tão grandes continuarem mandando na nossa educação. A inércia e a estagnação não pode ser a única solução para a nossa educação pública. Sobre a questão jurídica desse projeto, eu gostaria de citar o advogado constitucionalista Luiz Felipe Panelli, abre aspas. Os estados têm competência para legislar de forma suplementar. O estado de São Paulo não criou um novo modelo, não impôs um regramento alheio à LDB, não contrariou nenhuma norma federal, não mudou o modelo de ensino básico dividido em fundamental e médio, não fez novas formas de avaliação, simplesmente impôs, por lei, que é instrumento democrático, um modelo escolar que privilegia disciplina e valores cívicos, que são problemas crônicos na educação e em nossa sociedade. O que pode ser mais suplementar do que isso? Ele indaga e encerra dizendo que resta claro que as presentes ações sejam julgadas improcedentes. Para concluir, eu gostaria de dizer que eu nasci na periferia da cidade de São Paulo, não vim de família de político, não vim de família de pessoas ricas, estudei em escola pública e senti na pele o descaso que o Brasil tem com a sua educação, sobretudo com a sua educação pública. Fui aluno de escola pública, vi pouquíssimos alunos, colegas de classe que prosperarem e sofreram na pele o descaso educacional brasileiro. A minha mãe é professora, foi vice-diretora de escola pública, foi diretora de escola pública, foi professora de escola pública. Nós sentimos na pele o descaso educacional brasileiro. Eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que eu sei o que é ter um profissional da educação dentro de casa com receio de ir trabalhar, de ir ensinar, de ir lecionar, por receio de apanhar, de tomar uma cadeirada dentro do ambiente escolar. Eu sei o que é isso. Sei do descaso educacional que o povo brasileiro tanto passa. Eu saí daquela realidade de periferia, de escola pública, e estar dentro de um prédio da Suprema Corte Brasileira, do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma raridade. Mas eu acredito em boas políticas públicas para a educação, como as escolas cívico-militar. Eu acredito que com boas políticas públicas na educação, exceções como essa, cada vez mais deixarão de ser exceções e podem se tornar a regra. Muito obrigado a todos os presentes.